Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão no livro Luz no Lar, psicografado por Chico Xavier. O Espírito Sheila nos traz uma belíssima página para reflexão. Se a tempestade nos desvasta as plantações, não nos esqueçamos do espaço divino do lar, onde o canteiro de nossa boa vontade na vinha do Senhor deve e pode florir para a frutificação a benefício de todos. Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Então, belíssima reflexão a irmã Sheila nos traz, né? Porque o lar é o alicerce, é a base, é o cadinho, é onde se trabalha o caráter, não é? É onde encontramos ou deveríamos encontrar ali, essa é a proposta, né? Que essas reflexões alcancem a todos nós para que o lar se transforme nesse reduto, né? Reduto de amor, em que superemos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Então, ela está alertando para a necessidade desse agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamo-nos para a vida com todos. Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Fujamos à frustração espiritual e busquemos no relicário doméstico o sublime cultivo dos nossos ideais com Jesus. Fujamos à frustração espiritual. O que ela quer dizer? Porque nós vamos nos frustrar muito se nós não buscarmos esse caminho que nos norteará, né? O Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré, antes de espraiar-se pelo mundo. Não há serviço da fé viva sem a quiescência e concurso do coração. Se possível, continuemos trabalhando sob a tormenta, removendo os espinheiros da discórdia ou transformando as pedras do mal em flores de compreensão, suportando com heroísmo o clima do sacrifício. Mas, se a ventania nos compele a pausas de repouso, não admitamos o bolor do desânimo nos serviços iniciados. Sustentemos em casa a chama de nossa esperança, estudando a revelação divina, praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria, porque, segundo a promessa do Evangelho Redentor, onde estiverem 2 ou 3 corações em seu nome, aí estará Jesus, amparando-nos para a ascensão, a luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Ele não disse? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Então façamos das nossas casas um reduto, onde nos sintamos seguros, porque as vibrações nos sustentarão. O Evangelho no lar é o maior antídoto contra as obsessões, contra esses sentimentos nocivos, essas distonias, essas angústias, esses tormentos que se estabelecem muitas vezes na nossa alma, na nossa mente, que adoece por não suportar muitas vezes as situações que nos alcançam ou por não nos prepararmos com eficiência para as lutas naturais de todos nós, e fraquejando, então, nos tornamos muito vulneráveis, como portas abertas
a influenciações. Então, é preciso que no nosso lar, façamos do nosso lar uma fortaleza. O Espírito Sheila, que é o autor desse texto, né, nesse livro Luz no Lar, nos alerta que lá é burilado, é no lar que é burilado o caráter do cidadão. Né? É dentro da intimidade do lar. Emmanuel, nesse mesmo livro, numa outra página assinada por Emmanuel, né, ele nos traz a oração da criança. Lembremos que, em grande maioria, o espírito retorna desejoso de crescimento e conta com o apoio da família, especialmente dos pais. Emmanuel, então, nesse mesmo livro, né, Luz no Lar, ele traduz o sentimento de um pequeno ser que retorna, muitas vezes inseguro, temeroso, e espera receber o encaminhamento saudável e seguro. Então, o espírito, quando retorna, ele está necessitando, ele está ansioso, ele quer um lar que o sustente, que o encaminhe, que não dê vazão aos seus caprichos, à sua vontade, muitas vezes, de um descaminho, mas que seja um lar ali seguro, né? Então, Emmanuel nos traz a voz desse pequeno reencarnante. Oração da criança. Amigo, ajuda-me agora, para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância e à crueldade. Venha ao encontro de tua aspiração, de teu convívio, de tua obra. Em tua companhia, estou na condição de argila nas mãos do oleiro. Hoje sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor, quando a sombra do erro envolver-me o caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem. Não me afastes de Deus e ajuda-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que nos cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração quanto a plantinha tenra precisa da água para prosperar e viver. Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Belíssimo chamamento, né? E Kardec, na Revista Espírita de 1864, ele publica um artigo, e ali nesse artigo ele mostra a preocupação que ele tinha com a educação. A educação que deveria começar nos lares, né? Então ele se preocupava e ele fez um livreto com as primeiras lições de moral da infância. Vamos ver alguma coisa. De todas as chagas morais da sociedade, muito preocupado com as mães, né? com os pais, para atender às necessidades das crianças. Então, de todas as chagas morais da sociedade, o egoísmo parece a mais difícil de extirpar. Com efeito, ela o é tanto mais quanto mais alimentada pelos mesmos hábitos da educação. A educação acaba alimentando aquele egoísmo que já trazemos. Tem-se a impressão que desde o berço a gente se esforça para excitar certas paixões que mais tarde se tornam uma segunda natureza. E nos admiramos dos vícios da sociedade quando as crianças
o sugam com leite, ou seja, ele está dizendo que desde ali a tenridade a criança já está sendo preparada para alimentar o egoísmo. Eis um exemplo que, como cada um pode julgar, pertence mais à regra do que à exceção. Então, ele está dizendo que é comum. Numa família de nosso conhecimento, há uma menina de 4 a 5 anos, de rara inteligência, mas que tem os pequenos defeitos das crianças mimadas. Ou seja, é um pouco caprichosa, chorona, teimosa e nem sempre agradece quando lhe dão alguma coisa. O que os pais levam a peito corrigir, porque fora desses pequenos defeitos, segundo eles, ela tem um coração de ouro, expressão consagrada. Então, ele está comentando aqui que ela é um pouco caprichosa, chorona, teimosa, né? Nem sempre agradece, e é isso que tem acontecido nessa família conhecida sua. Vejamos como eles agem para lhe tirar essas pequenas manchas e conservar o ouro em sua pureza. Certo dia trouxeram um doce à criança e, como de costume, lhe disseram: tu o comerás se fores ajuizada. Então Kardec vai nos dar uma lição, porque ele não apreciou esse tipo de colocação por parte dos seus amigos em relação à pequena. O que ele coloca? Primeira lição de gulodice. Quantas vezes à mesa não acontece dizerem a uma criança que não comerá tal guloseima se chorar? Dizem: faze isto ou faze aquilo e terás creme. Então, isso ele está dizendo que é a primeira lição de gulodice. Terás creme ou qualquer outra coisa que lhe apeteça. E a criança é constrangida não pela razão, mas tendo em vista a satisfação de um desejo sensual que incentivam. Um desejo de sensação, né? A alimentação dá um prazer muito grande. É ainda muito pior quando lhe dizem, o que não é menos frequente, que darão a sua parte a uma outra. Por exemplo, né? Se você não comer, vou dar para o seu amiguinho. Quem já não ouviu isso em tempos idos, né? Então vejam quantas barbaridades não se faz com uma criança, né? Então ainda pior quando lhe dizem, o que não é menos frequente, que darão a sua parte a uma outra. Aqui já não é só a lição da gulodice que está em jogo, mas a inveja. A criança fará o que lhe pedem, não só para ter, mas para que a outra não tenha. Querem lhe dar uma lição de generosidade? Então dizem, dá esta fruta ou este brinquedo a alguém. Se ela recusa, não deixam de acrescentar para nela estimular um bom sentimento. Eu te darei um outro. Assim a criança só se decide a ser generosa quando está certa de nada perder. Prestamos atenção nesses 3 exemplos aqui, 3 ou mais exemplos que ele deu e que são muito comuns e que acabam com o ensinamento, muito pelo contrário, não trazem nenhum ensinamento, pelo contrário, uma deseducação. Um dia, testemunhamos um fato bem característico nesse gênero. Era uma criança de cerca de 2 anos e meio, a quem tinham feito semelhante ameaça, acrescentando, nós o daremos ao irmãozinho e tu não comerás. E para tornar a lição mais sensível, puseram a porção no prato deste. Mas o irmãozinho, levando a coisa a sério, comeu a porção. À vista disso,
o outro ficou vermelho, e não era preciso ser pai ou mãe para ver o lampejo de cólera e de ódio que brotou de seus olhos. A semente estava lançada. Poderia produzir bom grão? Voltemos à menina da qual falamos. Como não levou em consideração a ameaça, sabendo por experiência que raramente a executavam, desta vez os pais foram mais firmes, pois compreenderam a necessidade de dominar esse pequeno caráter e não esperar que a idade lhe tivesse feito adquirir um mau hábito. Diziam que é preciso formar as crianças desde cedo, máxima muito sábia, e para a pôr em prática, eis o que fizeram. Eu te prometo, disse a mãe, que se não obedeceres, amanhã cedo darei o teu bolo à primeira criança pobre que passar. Dito e feito. Desta vez não cederam e lhe deram uma boa lição. Assim, no dia seguinte de manhã, tendo sido avistada uma pequena mendiga na rua, fizeram-na entrar, obrigaram a filha a tomá-la pela mão e ela mesma lhe dar o seu bolo. Acerca disso, elogiaram a sua docilidade. Moralidade. Kardec coloca, Moralidade, 2 pontos. A filha disse: se eu soubesse disso, teria tido pressa em comer o bolo ontem. E todos aplaudiram essa resposta espirituosa. Com efeito, a criança tinha recebido uma forte lição, mas lição de puro egoísmo, da qual não deixará de aproveitar outra vez, pois agora sabe o que custa a generosidade forçada. Resta saber que frutos dará mais tarde essa semente, quando com mais idade a criança fizer aplicação dessa moral em coisas mais sérias que um bolo. Sabem-se todos os pensamentos que esse único fato pode ter feito germinar nesta cabecinha? Depois disso, como querem que uma criança não seja egoísta? Quando, em vez de nela despertar o prazer de dar e de lhe representar a felicidade de quem recebe, impõe-lhe um sacrifício como punição? Não é inspirar aversão ao ato de dar e àqueles que têm necessidade? Um outro hábito igualmente frequente é o de castigar a criança mandando-a comer na cozinha com os empregados domésticos. A punição está menos na exclusão da mesa do que na humilhação de ir para a mesa dos criados. Assim se acha inoculado, desde a mais tenra idade, o vírus da sensualidade, do egoísmo, do orgulho, do desprezo aos inferiores. Estamos percebendo em todos esses exemplos, do desprezo aos inferiores, das paixões, numa palavra, que são, e com razão, consideradas como as chagas da humanidade. É preciso ser dotado de uma natureza excepcionalmente boa para resistir a tais influências, produzidas na idade mais impressionável, e onde não podem encontrar o contrapeso da vontade nem da experiência. Assim, por pouco que aí se ache o germe das más paixões, o que é o caso mais comum, considerando-se a natureza da maioria dos espíritos que encarnam na Terra, não pôde senão desenvolver-se sob tais influências, ao passo que seria preciso espreitar-lhes os menores traços para os abafar. Sem dúvida, a falta é dos pais, mas é bom dizer, muitas vezes, estes pecam mais por ignorância do que por má vontade. Em muitos há, incontestavelmente, uma censurável despreocupação, mas em outros a intenção é boa, é o remédio que nada vale, ou que é mal aplicado. Sendo os primeiros médicos da alma de seus filhos, deveriam ser instruídos,
não só de seus deveres, mas dos meios de os cumprir. Não basta ao médico saber que deve procurar curar, é preciso saber como proceder. Ora, para os pais, onde os meios de instruir-se nesta parte, é uma pergunta que ele joga, onde estão, né? Os meios de instruir-se nesta parte tão importante de sua tarefa? Hoje se dá muita instrução à mulher. Submetem-na a exames rigorosos, mas jamais exigiram de uma mãe. Isso ele está falando em 1800, a partir de 1865, e acho que vimos até a data 1864, né? Então, submetem-na a exames rigorosos, mas jamais exigiram de uma mãe que ela soubesse como agir para formar o moral de seu filho. Ensinam-lhe receitas caseiras, mas não a iniciam nos 1001 segredos de governar os jovens corações. Assim, os pais são abandonados sem guia à sua iniciativa, razão porque tantas vezes enveredaram por falsa rota. Também recolhem nas imperfeições dos filhos já crescidos o fruto amargo de sua inexperiência ou de uma ternura mal entendida. E a sociedade inteira lhes recebe o contragolpe. Considerando-se que o egoísmo e o orgulho são a fonte da maioria das misérias humanas, enquanto reinarem na terra, não se pode esperar nem a paz, nem a caridade, nem a fraternidade. É preciso, pois, atacá-los no estado de embrião, sem esperar que fiquem vivazes. Pode o Espiritismo remediar esse mal? Sem dúvida nenhuma. E não vacilamos em dizer que é o único bastante poderoso para o fazer cessar, a saber, por um novo ponto de vista, sob o qual faz encarar a missão e a responsabilidade dos pais, fazendo conhecer a fonte das qualidades inatas, boas ou más, mostrando a ação que se pode exercer sobre os espíritos encarnados e desencarnados, dando a fé inabalável que sanciona os deveres, enfim, moralizando os próprios pais. Ele já prova sua eficácia pela maneira mais racional pela qual são educadas as crianças nas famílias verdadeiramente espíritas. Os novos horizontes que abre o Espiritismo fazem ver as coisas de modo bem diverso, sendo seu objetivo o progresso moral da humanidade, forçosamente deverá projetar luz sobre a grave questão da educação moral, fonte primeira da moralização das massas. Fiquem então esses belíssimos ensinamentos que tivemos, essas reflexões preciosas, e que fiquemos em paz. Olá, em mais uma palestra doutrinária, vamos continuar o tema iniciado na semana passada, quando começamos a falar de Judas Iscariotes. Eu escolhi do livro Palavras do Infinito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o espírito é Humberto de Campos. Então nós vamos dar continuidade ao tema, onde Humberto de Campos, ele relata o encontro que ele teve com Judas. Um encontro que ocorreu no plano espiritual. O capítulo é o número 5, chama Judas Iscariotes. É uma mensagem, nele foi recebida em Pedro Leopoldo, a 19 de abril de 1935. Vamos lá. Então, Humberto de Campos,
em sua narrativa, né, já bem conhecida, ele começa descrevendo a cidade santa, para que a gente possa se ambientar e entender, né, onde ocorreu esse encontro. E ele relata com muita maestria, né, como essa cidade ela é marcada, cada um dos pontos das localizações, né, que são mencionadas, a gente consegue fechar os olhos e lembrar do Evangelho, lembrar das passagens, né, de Jesus na terra, como foi marcante a presença dele, né? A gente associa imediatamente como se a gente tivesse, porque são tantos relatos do Evangelho que a gente tem uma familiaridade, né, digamos assim, com esta cidade. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsêmani, onde o divino mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota sagrado e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. É inesquecível, realmente, né? É inovidável. E, em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o Mar Morto, quisessem esconder das coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim, numa dessas noites, que vi Jerusalém, vivendo a sua eternidade de maldições. E tem todo um estigma mesmo, né? Inclusive no turismo, né? Ali as visitas, tem toda essa questão mesmo. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história, buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas. Procurava observar o passado vivo dos lugares santos. E a gente sabe que o Humberto de Campos ele teve acesso a bibliotecas do plano espiritual, a esses quadros vivos. Por isso, né, em Boa Nova, ele consegue relatar com muita propriedade, né, como se fosse uma poesia, cada capítulo em Boa Nova, que é um livro maravilhoso, né, que eu recomendo demais. Para mim, ele é um livro de cabeceira, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena a leitura, vale a pena a releitura, vale a pena buscarmos ali as personagens que lá se encontram, de vez em quando a gente abrir e se alimentar desse livro, dessa obra maravilhosa, né? Então, Humberto de Campos, ele consegue, né, esse acesso para ele poder também relatar com muita precisão nesse livro Boa Nova. Então, retomando. Buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas, procurava observar o passado vivo dos lugares santos. Parece que as mãos inoclastas de Tito por ali passaram como executoras de um decreto irrevogável. Por toda parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes, embuçados nas suas vestimentas antigas, percorrem as ruínas sagradas e no meio das fatalidades que pesam sobre o empório morto dos judeus, não ouve os homens os gemidos da humanidade invisível, né? A gente sabe, né, dentro da Terra, né, na Terra existem, né, 8 bilhões, né, aproximadamente, de espíritos encarnados e os espíritos desencarnados que estão ligados à Terra. Então, aqueles que têm a mediunidade da vidência conseguem, né, ver outros espíritos, né, ver os espíritos aí dentro dos ambientes. Então, Humberto de Campos, em espírito, conseguia ver, né, os encarnados e os desencarnados que estavam ali na cidade, né, e o seu ambiente, né, de cada um, como cada um, a sua condição estava ligado ali à cidade, né, que nós não conseguimos ver. É isso que ele quis trazer aqui nesse parágrafo.
Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado, onde o precursor batizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim. Os espíritos apreciam, às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportado aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão de nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Quanta informação aqui, né? Primeiro da condição de Judas, né? Condição que ele se encontra. Segundo, que a gente vê, né, dentro dos relatos da doutrina espírita, por exemplo, Emmanuel, né, relatando ali nas obras vivências que teve, né, de vidas que teve. Né? Então, quando o espírito alcança um patamar onde ele consegue voltar sem se prender à dor, né? Porque nós temos essa tendência, algumas pessoas vivem no passado, elas não conseguiram tirar dos seus pensamentos, deixar para trás. Muitas pessoas vivem uma dor que já aconteceu há muitos e muitos anos e elas não conseguem simplesmente ir adiante. É como se elas estivessem congeladas lá. Então, todas as vezes que elas lembram das dores, das dificuldades que viveram, aquilo é tão intenso que elas mergulham numa tristeza profunda. É como se elas estivessem sentindo a dor do dia em que ocorreu o fato, né? E aí é que está o ponto. Nós temos que revisitar o passado para retirar proveito dele e nos fortalecer para caminharmos adiante. Porque não vamos esquecer, jamais, mas que aquele ponto ali da dor seja uma válvula propulsora de evolução, né? Que não fiquemos ali presos a uma lamentação, a uma dor, uma queixa, como um paciente que já se curou há muito e continua ali, lamentando, chorando, procurando uma dor, procurando uma doença, né? Agarrado àquela doença. Né? Pacientes oncológicos, por exemplo, né, que já conseguiram superar, vencer o câncer e muitos ainda ficam o meu câncer, né? Como se aquilo ainda estivesse junto. Né? É só um exemplo que eu estou dando para elucidar, mas existem outras situações em que ficamos presos no passado, né? Vem aquela dor, aquela tristeza, nós não podemos agir assim. Essa condição de Judas é outra, ele não volta para ficar se lamentando, não é isso que foi colocado aqui, né? Então, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. E nós sabemos, né? Esse lugar, essa cidade é marcante para esse espírito, aonde ele caiu, aonde ele, né, sucumbiu. Mas ele já tem uma outra condição, né? Saibamos disso, tenhamos isso bem claro. Aquela figura de homem magnetizava-me, né? Então, é Humberto de Campos que está dando esse relato. Então, ele ficou magnetizado ao ver a figura de Judas Iscariotes. Eu não estou ainda livre da curiosidade de repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo, né? Olha que interessante Humberto de Campos relatar. Reconhecer ainda a sua condição espiritual daquele momento, ele estava recém-desencarnado, né? Se a gente olhar aqui pela data, ele havia desencarnado há pouco tempo. Então, ele ainda estava preso ali
a sentimentos, a julgamentos de quando ele estava encarnado. Mas ele já se coloca numa condição que tem um abismo, uma distância entre as suas críticas, né, o seu preconceito, a sua condição espiritual e a condição espiritual e moral de Judas. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade de seu coração ligaram-se para que eu o atravessasse, procurando ouvi-lo. Então Judas foi ali muito amoroso, né? Ele permitiu que eles conseguissem ter esse diálogo, né? Ele permitiu essa indiscrição, digamos assim, da parte de Humberto de Campos, né? Ele entendeu a curiosidade de Humberto de Campos em questioná-lo, né? O senhor é de fato o ex-filho de Iscariote? Perguntei. Aí ele pergunta como um repórter mesmo, né? Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. E prosseguiu. Como Jeremias, das Lamentações, contemplo às vezes essa Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo que reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Essa pergunta é muito boa, né? Porque todos nós, né? Ou a grande maioria, está preso ainda a esses convencionalismos, a esses relatos, né? E o esclarecimento nos ajuda a entender, primeiro, a condição espiritual dele, de Judas, certo? Ele foi um discípulo de Jesus, então certamente ele tinha ali uma condição espiritual, assim como os outros 11, né? A falha dele foi muito ressaltada e em muitas religiões, como por exemplo, né, aquela questão ali da malhação do Judas, mostra ele como um inimigo, como um algoz, como alguém que falhou, e parece que a gente fica pensando que ele falhou eternamente, que ele não teve o arrependimento, né? Ele ficou marcado, né? E veja, ele sempre volta à Terra num período onde é a paixão de Cristo, onde as pessoas ainda estão pensando desta forma, né? Ele é lembrado, a figura de Judas é muito lembrada. Felizmente já pararam, né? Não se vê mais tanto essa malhação. E lembrando, né, que a gente também vai ver que logo, né, a mensagem que nós vimos na semana passada, como Jesus os chamou? Amigo, né? E nós sabemos que logo após ali a crucificação, né, Jesus vai ter com ele, né? Jesus vai até ele ali após o suicídio, né? Então vejam o amigo, o amor, e assim Jesus acreditando nele mais uma vez no seu recomeço, porque Jesus sabe do nosso potencial, ele sabe que nós somos capazes e ele está à nossa espera, né? Então façamos bem essa distinção, né? Que ele não está condenado eternamente, né? Nem assim como nós, né? Assim como nós. E aqui através da mediunidade do Chico, né, e do relato do Humberto de Campos, que é o irmão X, a gente vai ver o relato dele, a versão esclarecedora dele. Isso é muito bom, esse ponto é bom, porque às vezes a gente só vê um lado da história e acaba ali já saindo, replicando, né, vira aquela coisa, mas e a defesa dele, né? Qual é o ponto de vista dele? Por isso que a doutrina espírita é maravilhosa, que ela traz, né? Os próprios espíritos contam a sua verdade, contam o seu relato. Então, Humberto de Campos o questiona, né? Se é verdade, né? Em parte, Judas responde. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas
para que acima de meus atos predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda o seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu pelejado por Jeová, a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Olha que consciência. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Então, o ponto de vista ali de Judas, né, ele não achava que Jesus pudesse triunfar se não fosse através ali das regras, né, da política, né, de um poder político, de uma influenciação política. Isso era a opinião de Judas, né? E até o último minuto, né, como Jesus fala, amigo, aqui vieste. Ainda teve ali a última chance, né, da reflexão, mas ele acabou, né, se precipitando. Ele não conseguiu ver, ele só conseguiu ver isso depois, né? Ter essa consciência com a qual ele está narrando. Acima dos corações eu via a política, a única arma com a qual poderia triunfar. E Jesus não obteria nenhuma vitória. É aquele molde, né? A gente tem uma ideia pré-concebida, pré-estabelecida, como se só aquele caminho fosse o caminho correto. Ele só enxergava essa solução, sendo que haviam outras, né? Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, no seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade, né? Jesus não teve nada de seu, nada, e a pacificação intensa, né? Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. Então, era toda uma trama, né, para que depois Jesus pudesse ser essa figura que ele almejava. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos meus olhos. Né? Deu tudo errado. O plano dele, né, na cabeça dele era perfeito, só que havia uma outra trama por trás, né? E ele também acabou sendo vítima dessa trama. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não consegui. E a doutrina nos explica muito bem também essa questão do suicídio, né? O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório de minha falta. Sofri horror nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia, eu me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos. Fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão de minha própria consciência.
né? Foram muitas encarnações, né? Aqui dentro da doutrina a gente tem essa informação que pelo menos 10 ali vítima da lepra, né? Essa encarnação onde ele relata como Joana d'Arc, né? Que nós temos essa informação. E vejam, né? Quanto foi necessário para que ele alcançasse essa condição que ele tem, né? E ainda dentro da doutrina, né, vem o arrependimento e a busca ali pela reparação, que vai ser uma expiação em alguns casos. Então, o arrependimento, ele nos abre portas para a gente retomar a estrada do bem, né? É através dele que a gente enxerga, porque se a gente não se arrepender, a gente acha que a gente está certo, né? E muitos espíritos passam ali séculos achando que estão corretos e não conseguem se arrepender, né? E recomeçar, pedir uma nova encarnação, né? Começar uma nova jornada. Em função do tempo, nós vamos parar a leitura por aqui, né? A análise por aqui, mas continuaremos esse mesmo texto e também o mesmo tema na próxima palestra. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.